437, thank you. That'll be good. You can taxi up to, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar mais uma vez pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No programa de hoje eu vou continuar no ritmo de férias. Vou continuar fazendo um programa não muito longo e abordando um tema bem-vindo a qualquer férias. Na semana passada eu também abordei um tema bem-vindo a qualquer férias. Eu falei de como voar um T6 a bordo do LDQ junto com a Mônica. É um passeio inesquecível. E no programa de hoje vou falar de um outro programa para quem é um pouco menos radical, quem não quer tanta aventura nas férias, quem quer ficar com os pés no chão, mas que também gosta muito de avião. Então, como em alguns programas lá atrás eu já tinha dado dicas de bons filmes, nesse programa de hoje eu vou dar dicas de bons livros. Afinal, ler um livro numas férias, né, sentado numa cadeira confortável, com um suquinho do lado, é um excelente programa. E existem alguns livros de aviação que são imperdíveis. Quem gosta de aviação não pode deixar de ler. E eu vou falar de algum deles aqui hoje. Mas antes de começarmos, vamos assistir o comercial do nosso patrocinador. skyclassics.com.br. Bom, gente, para começar então as nossas dicas das boas leituras, vou começar por um que tem a história de um aviador brasileiro muito famoso. Muitos conheceram, mas acho que a maioria só ouviu falar. Vou começar falando do livro do Bertelli. O livro do Bertelli teve 2 edições e o nome é 40 anos de acrobacia no ar. O livro é esse aqui. Ele teve 2 edições. Pela cor do meu, dá para ver que é da primeira edição. Ele depois teve uma edição corrigida. E mesmo tendo 2 edições, não deve ser um livro muito fácil de achar. Vocês vão achar em sebo ou talvez tenham que pedir emprestado para algum amigo. Mas é uma leitura que vale a pena. A história do Bertelli, que foi um dos maiores acrobatas que o Brasil já viu, é imperdível. Ele conta desde o começo dele na aviação até os dias que ele fazia as acrobacias. O Bertelli foi um cara muito querido, fez muitos amigos na aviação, era um cara extremamente admirado. Eu tenho até uma passagem com ele muito engraçada. Ele era mais amigo do meu pai, eu conheci o Bertelli através do meu pai. E o Bertelli foi fazer uma demonstração no Campo de Marte, no Domingo Aéreo. Que o Domingo Aéreo do Campo de Marte era o aniversário do Aeroclube, se fazia uma big festa lá no domingo. E eu comecei a voar em 78 e me brevetei em 79. Então, quando houve essa festa, eu tinha acabado de me brevetar, eu era bem novinho de aviação. E o Bertelli voou nessa festa, deu um show, deixou a gente extremamente empolgados. Eu não esqueço dessa festa que o Portugal Mota voou com os Dragões do Ar.
O Braga voou junto, então tivemos um show com os 3 T-6. O Braga voando no T-6 dele, o Portugal Mota em um dos T-6 dos Dragões do Ar e o Rizental no outro T-6. Foi um show maravilhoso. E lógico que depois de assistir esse show, eu fiquei louco de vontade de voar na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira, na primeira hora eu já estava lá no Aeroclube, né? Bem cedinho, para ser um dos primeiros a pegar um avião para ir voar, para matar a minha vontade de voar que eu fiquei num dia antes. E aí eu peguei um Cherokee, que eu tinha acabado de me brevetar no Cherokee, eu só era solo no Cherokee, peguei um Cherokee. Quando eu liguei o motor do Cherokee, passou o Bertelli na minha frente taxiando. Ele tinha deixado o avião dele um pouco mais para a esquerda, devia estar no hangar da JP ali. E ele passou na minha frente taxiando. E eu pedi o táxi, comecei a taxiar atrás dele. E aí, quando chegamos na posição da pista 11, que hoje é 12, naquela época ainda era 11, ele já chegou pronto para decolar. E eu ainda manicaca, tinha que fazer o checklist, checar o avião inteiro e tal. E eu fiquei lá, na posição 2, enquanto que o Bertelli já estava alinhando para decolar. Quando ele alinhou, e eu estava terminando de fazer o meu cheque, o Bertelli perguntou para a torre se podia, após a decolagem, aproar Rio Claro, direto. Naquela época, a saída do tráfego da 11 era você subir até 1000 pés, fazia uma curva de 90 graus para a esquerda, 45 para a direita, ainda não existia o aeroporto de Guarulhos, e aí depois você saía por cima da serra. E o Bertelli, para evitar esse tráfego todo, então pediu autorização para a torre para, após a decolagem, aproar direto Rio Claro. E o cara da torre, não sei porquê, estava mal-humorado, acho que ele não assistiu o show do dia anterior, devia estar mal-humorado e negou para o Bertelli. Ou ele não sabia quem era o Bertelli, né? E ele negou para o Bertelli, falou, não, negativo, o tráfego padrão é compulsório em Marte. Eu falei, agora o Bertelli vai dar um esculacho nesse cara, né? O Bertelli, com toda a classe e elegância, falou, ciente, iniciou a corrida de decolagem, quando ele tirou o beaker do chão, ele botou no dorso. A ponta da asa passou não mais que 2 palmos do chão, passou lambendo o chão, ele botou o beaker no dorso, fez todo o tráfego padrão no dorso, desvirou e aproou Rio Claro. Só eu assisti essa cena e eu rolei de rir dentro do avião do tapa de pelica que o Bertelli deu no cara da torre. Foi uma passagem inesquecível. Então, esse livro do Bertelli é a minha primeira dica do dia. A segunda dica é um livro que eu considero um dos melhores que eu já li, se não o melhor. É o Assim se Voava Antigamente, do Lili Souza Pinto. O Lili Souza Pinto foi um dos primeiros pilotos a entrar na Varig. Ele já tinha esse sonho desde novinho. E assim que ele teve idade para se candidatar a piloto da Varig, ele foi lá e se candidatou. E foi aceito. Depois de aceito, fez um estágio. Naquela época você tinha que fazer um estágio de mecânico para aprender mecânica de avião, para depois começar a voar. Ele passou por todo esse processo, começou a voar e voou na Varig por 48 anos. Começou voando o Junkers, o A-50, que era um avião de treinamento na época, e terminou voando o Boeing 747. Quer dizer, ele voou todos os aviões da Varig praticamente, desde a época dos Junkers até o Boeing 747. Ele teve uma história de vida fantástica. Mas nesse livro, no Assim se Voava Antigamente, ele descreve o início da Varig, os voos do início da Varig. Não eram voos, eram verdadeiras aventuras. Esse livro é recheado de histórias deliciosas dos primórdios da aviação comercial no Brasil. É fantástico. Esse livro eu já li 2 vezes. Eu lembro das 2 vezes que eu li, porque foram momentos deliciosos, de muita diversão. É um livro muito legal de ler. Não tem muitas páginas, ele deve ter por volta de 135 páginas,
Então é um livro que você lê rápido. Se você sentar numa tarde, num lugar gostoso, bem confortável, com um suquinho do lado, você lê esse livro inteiro, porque a hora que você começa, não dá a menor vontade de parar. Então, anotem aí, Assim se Voava Antigamente, de Lili Souza Pinto. O Lili, ele foi pai do Fernando Pinto, que foi presidente da Varig e depois foi presidente da TAP, e era pai também do Geraldo Souza Pinto, que foi diretor de operações da Varig. O Geraldo tem um livro muito legal também, que eu já falei dele para vocês. É A Trajetória de um Piloto. Um livro também interessantíssimo. Mas como eu já falei, vou passar rápido aqui. Vou para o nosso próximo livro, que é o Nas Asas da Linha do Tempo. Esse livro é escrito também por um aviador, que é o Theomar Benito Sereta. Ele fez uma pesquisa riquíssima para escrever esse livro. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de informação que ele coloca nesse livro da Aeropostale. A Aeropostale foi a primeira linha de correios para a América do Sul, uma linha francesa dos correios franceses que vinha até o extremo sul da América do Sul. Esses voos também eram verdadeiras aventuras. Essa linha ficou muito conhecida pelo piloto Saint-Exupéry, que voa nessa linha. E nesse livro, o Theomar traz a história dele e de outros pilotos que voaram também. É um livro, como eu disse, riquíssimo de informação. Um livro que vocês não podem perder. O próximo livro é de um herói americano. Esse livro também é fascinante. É o Voando nas Alturas. Voando nas Alturas é a história do Chuck Yeager, um herói da aviação americana. Eu prometo, inclusive, em breve, fazer um programa sobre o Chuck Yeager, porque eu tive a honra e o prazer de conhecer ele pessoalmente e apresentado pelo Bob Hoover. Foi o Bob Hoover que me apresentou o Chuck. Então é um cara que eu sempre admirei. Quando eu o conheci pessoalmente, eu já tinha lido o livro dele. Vocês podem ver também pela cor do meu livro quantos anos eu tenho esse livro. Esse livro foi um presente muito especial e que eu guardo com muito carinho e traz a história dele. Desde o começo da vida dele, militar, até a passagem dele pela guerra. Ele foi um ás da aviação americana, voando o P-51 na guerra. Ele operou em mais de 60 missões, derrubando mais de 13 aviões alemães. Inclusive, um deles foi um Messerschmitt a jato. Ele conseguiu derrubar um avião a jato voando o P-51. Depois da guerra, ele foi piloto de testes. E foi ele o primeiro piloto a quebrar a barreira do som. Por isso que ele ficou tão famoso. E depois disso, ele voltou a participar de uma outra guerra no Vietnã, onde ele foi comandante de esquadrão. Ele tem uma história de vida incrível, vocês têm que conhecer. Então, o nome é Voando nas Alturas. Também não é um livro muito fácil de achar, é uma edição antiga da editora Best Seller, mas num bom sebo vocês conseguem encontrar esse livro. Ele tem a versão em inglês também, a versão original dele. E nosso próximo livro é de um outro ás da aviação, dessa vez um alemão. É a história do Hans Braun, o piloto de Hitler. O piloto de Hitler é o nome do título do livro. Esse livro é muito interessante, porque ele começa em 1914, quando Van Braun resolve entrar para o exército. Ele se breveta no ano seguinte, em 1915, e vai voar na Primeira Guerra. Ele se torna um ás da Primeira Grande Guerra. E logo depois se torna um dos primeiros pilotos também a voar na Lufthansa, nos primórdios da companhia. E na década de 30, ele conhece Hitler e cai nas graças do Hitler e vira o piloto oficial do Hitler para o resto da vida.
O Hitler só voou uma vez, depois que o conheceu, só voou uma vez sem tê-lo como comandante. Então esse período do livro, que pega de 1930, quando ele começa a voar para o Hitler, até 1945, no final da guerra, é interessantíssimo, riquíssimo de informação sobre os bastidores alemães da guerra. Depois ele fala um pouquinho do final da guerra e aí conta como é que foi a vida dele até o ano de 1993, quando ele morreu. O Piloto de Hitler é um desses livros imperdíveis que quem gosta de aviação tem que ter na sua biblioteca. E por último, vou falar de um livro que é uma história real. Inclusive teve o filme dele nos cinemas. Eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, esse filme passou aqui no cinema e está até hoje em cartaz em algum streaming aí. Se eu não me engano, acho que na Netflix esse filme ainda está em cartaz. Mas o livro é muito mais legal, que é O Invencível. Esse livro não é de nenhum aviador, mas é a história da vida de Louis Zamperini. Louis Zamperini não foi piloto, foi um artilheiro de B-24, Liberator. E a vida dele foi incrível. Ele, antes de entrar para a Força Aérea, ele participou das Olimpíadas de 1936 em Berlim. E se saiu muito bem, já estava treinando para as Olimpíadas de 1940, quando a guerra começou, acabou como artilheiro, e durante um voo de salvamento, depois dele já ter sobrevivido algumas batalhas aéreas, o avião dele sofre uma pane e eles caem no meio do Pacífico. Esses caras, na época, bateram o recorde de permanência num bote. Comeram pão que o diabo amassou. Enfrentaram tubarões, temporais, enfrentaram de tudo. E depois disso foram capturados e levados para um campo de concentração japonês. Nesse campo, eles sentiram saudades do bote. Porque se no bote eles comeram o pão que o diabo amassou, nesse campo eles comeram o pão que o diabo ralou. E essa passagem dele, desde o dia que ele cai no mar até o dia que termina a guerra, é uma coisa de louco. É uma história que vocês têm que conhecer. Se já viram o filme, leiam o livro. Vale a pena, tem muito mais detalhes que o filme. Sempre o livro é melhor que o filme, né? Mas nesse caso é muito melhor. Bom, gente, vou ficar por aqui hoje. Antes de encerrar, vou passar mais um vídeo para vocês. Quando situações adversas põem em xeque a segurança de seu voo, suas decisões dependerão principalmente de todo o conhecimento adquirido ao longo de sua carreira. Os seminários Sky Science são diferentes de tudo o que você já viu sobre segurança na aviação. Os temas de nossa programação serão ministrados por experientes especialistas com sólidas credenciais. Aqui você obterá informações e dicas que somarão à sua experiência para que sua carreira siga um curso seguro e com você no controle de todas as situações. Seminário Sky Science. Segurança aplicada ao voo. Em São Paulo, dia 28 de janeiro de 2023, das 7h30 às 18h20. Local E-Suites Congonhas, Baía Atlântica. Rua Henrique Fausto Lancelotti, 6333. Inscrições pelos sites skyscience.com.br e skyclassics.com.br. Gente, eu falei que o Invencível era a minha última dica do dia, mas acho que minha última dica é esse seminário. Não percam esse seminário. É como eu já disse para vocês no último programa, é diferente de tudo que vocês já viram. Inscrevam-se que vale muito a pena. Aguardo vocês lá. Então, gente, não deixem de se inscrever no nosso canal,
deixar o seu like, deixar o seu comentário após assistir o vídeo e compartilhar com os amigos. Um abraço, até o próximo Airsport.